Dina Azevedo e eu criei esse canal para ajudar pessoas que queiram, né, pensar um pouco fora da caixinha diante dos desafios do dia a dia. Ele é mais voltado para mulheres, mas está aberto aqui para quem quiser sair um pouco realmente da caixinha. Aqui eu vou abordar a espiritualidade, vou trazer os oráculos para ajudar a gente numa interpretação de algumas coisas e o meu objetivo é realmente tentar simplificar alguns aspectos da vida que não é muito fácil. Quando a gente está nesse mental, né, turbilhão, nesse emocional e nessa movimentação energética, porque nós somos energia, por mais que você queira pensar outras coisas, a gente tem esse impacto diretamente com a energia, sabe? Dos ambientes, das pessoas e muito mais. Então eu vim aqui trazer umas 5 orientações, dicas, vocês interpretem como vocês quiserem, para que nos próximos 6 meses vocês consigam dar grandes saltos na vida. Na verdade, foram coisas que eu implementei na minha vida que me ajudou a agir mais e pensar menos nos desafios, tá? Eu tô gravando esse vídeo em um momento, ele é quase um vlog, você mostra a sua vida, né? Mas aqui eu quero mesmo falar, só simplesmente falar, porque eu tenho esse negócio de querer falar, sabe? Esse ano partiram 3 pessoas que foi bem, assim, mexeu muito com o meu emocional, né? Um familiar e depois mais 2 amigos, muito novos, tá? E dois foi de forma trágica e outro foi porque realmente não aguentou, sabe? E até por Setembro Amarelo, que é quando eu estou gravando esse vídeo, eu acho que isso aqui vai servir muito para as pessoas, sabe? Então, eu parei de pensar muito o que eu vou estar fazendo aqui, sabe? Eu vou falar, vai chegar para alguém e é isso que importa, sabe? Porque, cara, às vezes a gente vive como se fosse ter uma vida enorme, mas a gente não sabe. E muitas vezes está deixando de fazer o que faz sentido para agora, sabe? A gente entrou tanto num sistema de estar correndo, de estar desesperado, de estar sempre querendo mais, mais, mais e mais. Não é que você não possa, tá? Mas é que em qual momento você parou de enxergar a vida como vida e passou a viver no automático, entende? E esses acontecimentos me fez refletir, inclusive parar de inventar muita coisinha e simplesmente vim aqui falar com vocês. Esse meu canal ele tá no começo, eu já comecei, parei, mas não importa. Eu já quero trazer essa mensagem para vocês, tá bom? Algumas coisas que podem fazer você aproveitar muito mais a vida, conseguir realizar seus objetivos, focar realmente nos seus objetivos daqui para frente, nos próximos 6 meses, porque é que nem aquele lema, né? Você vai esperar segunda-feira para começar a academia, sendo que talvez você esteja precisando e vai te fazer bem agora, sabe? Então começa agora, não deixa para segunda-feira não, sabe? Vamos lá, né? A mensagem, viver a vida. Vamos viver a vida e pra gente viver a vida de verdade, a gente tem que ter alguns hábitos, né? Hábitos fortalecedores para a nossa vida. Primeiro ponto, se você quiser chegar mais longe, se você quiser viver uma vida mais leve, tá? Comparação. Para de se comparar com quem você não conhece 5% da vida. A internet, ela criou uma corrida de ratos, uma loucura, que é uma comparação que não faz sentido e que te faz muito mal. A gente pode encontrar pessoas que a gente olhe e pense, olha, é um lugar que eu gostaria de estar daqui a um tempo, eu admiro esse trabalho, eu acho que o meu pode trazer uma construção para esse lugar. Relacionamento, eu nem sei se dá para se basear, porque é muita mentira, sabe? Mas que você possa ser uma pessoa tão livre de ideias e de coisas que você olha, eu sei que eu posso muito mais, sabe? Eu sei que tem um lugar ali para mim muito melhor e não dentro das ideias que já foi pré-estabelecida para você. Então, primeiro ponto, comparar. Diminuir a comparação. O quanto, Jenna? O tempo todo. O tempo todo que você puder. Vem um pensamento de comparação, cancela. Sabe? Porque quando você se compara com o outro, você vai sempre estar perdendo.
Mas quando você olha para você e reavalia de onde você saiu e onde você está, você sempre vai estar ganhando. Em algum ponto, se você conseguir observar de uma forma engrandecedora, você vai sempre estar ganhando. Então eu tenho certeza que você já saiu de um lugar que você, sabe, não era legal. E hoje você consegue perceber isso. Mas a sua ânsia de querer mais, de não estar satisfeito o suficiente, faz às vezes você não ser grato pelo que você tem aqui, tá? Então o primeiro ponto é, vamos diminuir a comparação. Quero chegar mais longe, eu vou fazer o que me cabe, olhando para a minha vida e não para a dos outros, porque a dos outros só serve para nos atrasar, tá? Olhar com aquele sentimento de admiração, ou admiração no sentido de, sabe, incentivo realista, tá? Ok, mas comparação, você vai sempre se achar menos, não vai ter o aparelho ideal, o microfone ideal, a vida ideal, o parceiro ideal, o salário ideal, sabe? E às vezes você pode criar pequenos momentos ali com o seu parceiro. Você pode não ter condições para viajar, mas vocês podem fazer um momento gostoso, entendeu? Escutar uma música, brincar, porque é aquilo que eu falei, a vida é agora. A vida é agora. Então a comparação muitas vezes te faz se sentir cada vez mais inferior. E isso está muito impregnado aqui, tá? Essa comparação. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu tava meio mal, porque tipo, eu falei assim, eu tô começando e mal tem visualizações. Mas quando você vai ver os grandes, eles começaram assim, com quase nenhuma visualização. É mais importante para quem você vai entregar, quem vai assistir isso, do que de fato números, sabe? Porque se eu mudar a vida de uma pessoa, para mim já fez sentido. Lembra aquilo que eu falei no começo do sentido da vida, do sentido do viver o agora, e a comparação é uma das coisas que a gente pode eliminar. Outra coisa, pare de gastar energia com aquilo que você não pode mudar. Pare de gastar energia com aquilo que você não pode mudar. Muitas vezes eu já me peguei gastando muita energia com coisas que eu não tinha controle. Por exemplo, eu já tive uma loja de produtos e às vezes eu estava com o meu estoque cheio de produtos, mas eu estava focada naquela encomenda que estava atrasada, entende? E a minha vida toda, eu ficava totalmente estressada naquilo, sendo que eu poderia focar a minha energia no que eu tinha ali para vender e fazer outras coisas. Só que entende que isso é não ter o controle? É que nem você vem para a internet, você quer empreender, você quer criar vídeo, você quer fazer alguma coisa. As pessoas, elas vão ter opiniões contrárias e você não vai ter controle. Simplesmente você não tem controle, sabe? E isso muitas vezes paralisa as pessoas por querer ter controle das coisas. A gente não tem controle. Então, por exemplo, se aquilo ali, tem uma frasezinha, né? Se aquilo ali não tem resolução, resolvido está. E se tem resolução, eu vou ver como é que vou fazer, entende? Mas gastar muita energia com coisas que às vezes não tá no nosso controle é muito desgastante. É como se você pegasse toda a energia e colocasse num lugar que não vai te ajudar, sabe? Então, assim, não gaste energia com aquilo que você não pode mudar. Ai, foram sacana comigo. Aprende a lição, não repete, entendeu? Não deixe isso acontecer novamente. Mas tem coisa que a gente não tem controle. A gente não tem controle. E quando a gente vive tentando controlar, é quando a gente, às vezes, colapsa, sabe? A gente enlouquece. Porque a realidade é isso, a gente não tem controle, sabe? Abra mão do controle, faça o seu melhor no que você pode, com a realidade que você tem. Mas controle é ilusão, é ilusão, é ilusão. Você querer controlar as coisas, diz assim, eu não quero ter paz, sabe? Então, eu abri mão de ter esse controle. Tem certas situações que eu vejo, porque eu tenho esse lado de ver muito as coisas, mas eu digo, deixa a pessoa aprender. Deixa a pessoa se virar. Porque eu já tô tendo as minhas batalhas, entende? Eu já tô tendo a minha realidade, meus questionamentos, e não vale a pena, tá? Eu vou acrescentar outro aqui, que eu não deixei anotado, mas eu preciso trazer. Se livre de pessoas tóxicas e narcisistas, tá? Não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é periquito, papagaio. Cara, esse ano tem sido um ano que eu me livrei de muitas pessoas. De eu poder meter o bloco mesmo, sabe? Porque não adianta nada tu sair de um ciclo de relacionamentos ruins, mas tu permite a tua amiguinha tá sendo estúpida contigo, um parente do teu digníssimo, entende? Não adianta.
As pessoas, elas têm que saber qual é o lugar delas. E não pense que as pessoas vão simplesmente, vai cair a ficha de que eu entendi, que eu não posso fazer isso com você, fulana. Não, as pessoas, elas não vão fazer isso, principalmente quando elas têm esse traço. Então, você que tem que se posicionar. É duro, é chato, porque às vezes a gente espera que o outro tenha a mesma educação, o mesmo sentimento, a mesma empatia, sabe, que a gente, mas não é a realidade. Não é a realidade das pessoas. Então, 3, se livra de pessoas tóxicas, narcisistas, não importa quem seja, porque elas sugam tanto a tua energia, elas vão te drenar tanto, que vai te fazer duvidar da tua própria capacidade. Tinha uma pessoa que sempre que me mandava mensagem, eu ficava nervosa, porque eu não sabia o que responder, sabe? Então, deletar foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque as pessoas, algumas estão muito doentes e elas veem a nossa vida de acordo com a ótica delas, entende? Isso é muito desgastante, isso é muito desgastante. As pessoas, elas vão ter ideias diferentes, mas se você está num lugar que você quer mais, que você quer coragem para crescer, que você quer se desafiar, nem todo mundo vai entender isso, certo? Nem todo mundo vai te ver com os olhos engrandecedores. Essas pessoas, elas vão dizer assim, ela tá ficando doida, eu tenho que atrapalhar, ela tá ganhando milhões, entende? As pessoas, elas julgam de acordo com a coragem ou não delas, entende? Então, assim, se livra dessas pessoas. Tu pensa que tá agregando alguma coisa, que elas vão ter noção? Não, elas não vão ter noção, tá? A quarta, que seria a terceira, mas é a quarta, essa aqui vai ser polêmica, tá? Vai ser bem polêmica. Mas eu não tô nem aí. Por muito tempo a espiritualidade foi o meu caminho, tá? Foi onde eu tive muito entendimento de muitas coisas, eu me senti completa, muitas coisas foram fazendo sentido na minha vida através da espiritualidade. Mas a espiritualidade sem ação, ela não é nada, sabe? Ela não é nada. Você pode fazer puxão, você pode fazer várias coisas, o caderno da cocriação, manifestação, mas se você não trabalha internamente as tuas programações, a tua espiritualidade, ela não pode intervir. Tu tá aqui para aprender. Então eu vejo muitas vezes pessoas passando por situações específicas e entregando na mão da espiritualidade para poder resolver aquilo para ela, sabe? Sendo que, cara, você já tem a vida, você já tem condições de ir atrás daquilo, de se trabalhar em questão do que precisa, entende? E você tá deixando na mão da espiritualidade. Então, assim, muitas vezes um relacionamento tá ali passando por questões, porque os dois têm feridas que precisam ser tratadas, questões emocionais, programações. Cada um aprendeu a ser de um jeito na vida, entendeu? A enxergar a vida de uma forma. E quando vai para uma relação, cada um vai espelhar aquilo que acredita. Então você entende que tem que fazer um trabalho mais interno na relação e não simplesmente um adoçamento, uma coisa do tipo, sabe? Uma coisa superficial. Isso pode sustentar por um tempo, mas a longo prazo não vai sustentar. Então, assim, muitas vezes você tá, eu tô fazendo mais dia para atrair pessoas, para atrair dinheiro, para atrair oportunidades. Mas o que você tá fazendo diferente? Sabe? Essa fé cega, ela é chata pra caramba, sabe? Ela é muito chata. Por quê? Porque você tira a sua autonomia e a sua possibilidade de crescer agindo. Você deixa na mão da espiritualidade. Então, que a espiritualidade deve olhar pra você e dizer, poxa vida, velho, tu não vai agir não, tu vai ficar só pensando, porque tá aí, eu tô querendo te mandar muito dinheiro, oportunidades, mas tu tá com medo de gravar. Tu tá com medo de falar com aquela pessoa para saber como é que ela tá depois de ter feito um tratamento contigo. Tu tá com medo de fazer tal coisa que tu tá pensando o que vão achar, o que vão falar, meu cabelo, a minha roupa, a minha unha, entende? Você tá se prendendo a detalhes que não vão te ajudar. Então, você tem uma crença interna que te faz ter esse pensamento. Então, por que você não vai se trabalhar para isso, entende? Então, você tá tão no sacrifício, tão na loucura, tão no corre-corre, que você tá deixando na mão da espiritualidade. A espiritualidade tá ali para te ajudar, tá para te orientar, intuição e tal, mas não vai resolver por você. Inclusive, não vai salvar o seu relacionamento, a sua vida, tudo porque você quer, porque a espiritualidade é maravilhosa. A espiritualidade é maravilhosa, mas você tá aqui para evoluir, e para evoluir, meu amor, é fé com a ação. Manifesta, 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 mas não tá acontecendo. Onde é que estão os bloqueios?
Onde é que estão as minhas crenças? Onde é que está bloqueando aqui? Aí você vai o quê? Atrás de alguém ou de algo que você resolva e consiga se movimentar. Porque senão depois você coloca nas costas da espiritualidade que não estava fazendo o suficiente. Ai, porque não foi o suficiente? Maturidade, espiritualidade e ação andam juntas, sabe? Essa aqui foi forte, mas é porque assim, algumas pessoas não vão gostar e tá tudo bem, tá? Aqui é pra quem vai gostar e quem não gostar também tá tudo bem. Gente, voltando pro assunto lá do começo, eu não tô preocupada muito com a opinião, não. Tô mais preocupada em falar, sabe? Número 5. Escolher as pessoas próximas, sabe? As pessoas, elas vão moldando muito a nossa mentalidade, a forma que a gente enxerga, sabe? O que você consome, isso é muito verdadeiro, sabe? Porque às vezes você tá querendo criar algo grande, mas aquela pessoa ali que tá perto, aquelas suas amizades, elas têm pensamento tão pequenos, elas estão preocupadas com a roupa da moda que elas vão usar, sabe? Não é problema, tá? Mas, tipo, elas estão preocupadas com cada coisinha que, cara, você já passou desse estágio, sabe? Você viu que certas coisas não fazem mais sentido. Então, o mais difícil do crescimento é a gente deixar algumas pessoas de lado, sabe? De certa forma. Porque a vida, ela tá toda hora querendo apresentar novas pessoas, novas oportunidades, mas você tá apegado a velhos padrões, as velhas pessoas. Então, assim, a gente precisa se desvencilhar dessas ideias, dessas pessoas, dessa realidade, porque aquilo ali influencia. Tem uma frasezinha, né? Se você anda com 5 pessoas, você será a sexta, assim. Eu não sei exatamente como é essa frase, mas isso é uma realidade. É uma realidade. Então, se você vê todo dia aquilo, você normaliza. Então, até muitas das nossas crenças e bloqueios e travas vêm disso, sabe? Então, não adianta você manter coisas e situações que não são compatíveis. Eu acho que isso entraria até na 3, né? Na questão do narcisismo, de pessoas assim. Mas é muito real. É muito real. E se tu quer dar grandes saltos também, foca nos teus projetos, foca no que faz sentido para ti. Foca no que faz sentido para ti, tá? Porque é aquela questão da energia, né? Imagina que eu tenho esse aqui, ó, essa bola de energia. Cada vez que eu vou preocupar com fulano, cicrano, beltrano, papapá, eu vou dispersando essa energia em pequenas bolas. E quando eu vou focar no que é pra mim, nos meus objetivos, quase não tem mais energia, porque eu já saí distribuindo. Eu peguei o meu pote de energia e saí distribuindo. Então, escolhe bem como tu vai distribuir essa tua energia. Imagina que a tua vida, ela tem um impacto aqui. O que tu faz tem um impacto. Não importa da cabeleireira, a terapeuta, a não sei quem. Você tem um objetivo, você tem um impacto. Às vezes, a sua melhor versão vai ser a forma como você contribui para o todo, sabe? Para todos os outros aspectos. Então, às vezes, você está tão preocupada em estar doando totalmente a sua energia que você poderia estar criando algo espetacular, vivendo melhor, se sentindo mais completa. Lembra do que eu falei de viver a vida? Mas você está gastando com coisas, com coisas. E eu vou te falar qual é a crença por trás disso, tá? Quando eu preciso suprir os outros toda hora, é porque você acredita que você só vai ser amada se você se doar pelos outros, se você estiver fazendo sacrifício pelos outros, entende? E você acaba minando as suas energias de colocar no canto certo. Pode ser que isso aqui seja que nem um soco no estômago, mas é uma realidade, tá? É a crença do eu só sou amada se eu servir, se eu me sacrificar pela pessoa. E assim você vai fazendo isso. Sendo que o que tu poderia ter é a tua vida, é o teu corpo, certo? E viver a partir dele, a partir dessa experiência, entende? Então, esse vídeo é mais para você viver com sabedoria, viver pensando no que eu posso melhorar na minha vida. Você vai contribuir com os outros, você já está contribuindo com os outros, mas você entende que você só tem
para doar quando você transborda. E às vezes você está se desgastando tanto olhando para fora que você não tem tempo para olhar para dentro, porque faz sentido, entende? Então, basicamente, essas coisas, sabe? Se você quer dar grandes saltos, foca em eliminar o que é preciso, focar no que é interessante e sempre se entendendo, tá? A tua mecânica é diferente, como tu funciona é diferente. Então, a comparação que eu falei lá no começo é o primeiro ponto. Não adianta, sabe? Tira esse peso, tira essa carga, tira muitas vezes os sonhos que nem são teus, são dos teus pais ou de alguém que você conhece, que fala que você só vai ter futuro se você fizer tal coisa. E não é o que teu coração vibra, não é o que faz sentido para você. Então entende, quando a gente está dando muita energia pro mundo, para as pessoas, para aquilo que não é nosso, a gente vai sim emaranhando de ideias, de coisas que não é a gente e deixando de fazer o que é para ser feito nessa vida, viver, explorar, realizar sonhos, sabe? Se mover no que faz sentido para você, eu no que faz sentido para mim, meu marido no que faz sentido para ele, entende? A gente está aqui em conjunto para fazer trocas e, se possível, engrandecedoras. Mas a parte pessoal, algumas coisas, elas têm que fazer sentido para você, entende? Então você tem que ter na sua cabeça o que faz sentido para você, não o que o mundo está dizendo que faz sentido, entende? Porque muitas vezes essa inquietação, esse buraco, é uma coisa que não é teu, é coisa que você pegou do mundo ou de pessoas e acredita que aquilo é verdade, sabe? Então, se puder colocar esses hábitos nos próximos meses, a tua vida vai dar grandes saltos. Não me comparar, não gastar energia com o que eu não posso mudar, me livrar de pessoas que não agregam na minha vida, a fé com a ação, tá? Fé e ação. Escolher as pessoas que vão estar ao meu redor, porque elas vão definir os meus sonhos, a minha realidade, se eu não estiver bem blindado, e focar nos teus projetos. O tempo que tu tiver para focar nos teus projetos, porque a tua vida ela tem que ser vivida e sentida por ti. Não espere ter as melhores condições para fazer algo. Faça com o que você tem e seja feliz. Tente ser feliz. Não coloque a sua felicidade na mão das coisas, certo? Coisas. Coloque nesse sentimento, e esse sentimento ele é alimentado, tá bom? E é isso, meus amores, eu fiz esse vídeo. Se alguém assistiu até o final, comenta. Se alguém gostou, comenta. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, comenta, sabe? Porque eu sei que vai ter tocado alguém. Até se você não quiser comentar e deixar um coraçãozinho, eu sei que aquilo ali, o que eu falei aqui tocou pra você, tocou em você em algum nível, tá bom? E é isso, deixa o like, segue, compartilha com pessoas. E é isso. Um beijo no